Então, Paulo vai Eu começar a entrei há carta 18 minutos. 8 minutos. Paulo vai começar a carta dos Gálatas falando que ele é apóstolo. Vai falar que ele está perplexo porque os Gálatas estavam voltando à circuncisão, voltando à lei. Aqui a lei cerimonial, né? Aqui no capítulo 1 ele vai falar do seu apostolado, praticamente, né? No capítulo 1 vai defender o apostolado dele. No capítulo 2 ele vai dizer, passou 3 anos que eu me converti na estrada indo para Damasco, não falei com ninguém, já entendi o evangelho, fui a Jerusalém, me encontrei com Pedro e com Tiago, se eu não me engano. Ele vai dizer, fechou o que a gente pensava, passou 14 anos, eu voltei a Jerusalém, teve o atrito com Pedro, ele faz questão de registrar esse atrito porque os gálatas estavam falando que ele pregava uma coisa e Pedro pregava outra. Também estava o boato de que Paulo defendia a circuncisão ainda. Daí Paulo escreve essa carta dizendo que ele não defendia a circuncisão e o argumento principal é: se eu defendo a circuncisão, por que eu estou sendo perseguido pelos judeus? Exatamente porque eu prego a incircuncisão, a não necessidade de circuncidar para ser salvo. No capítulo 3, ele vai citar toda a argumentação que ele tinha da salvação pela fé desde o tempo de Abraão. Vai estar Abraão, vai estar Levítico, vai ter Deuteronômio, Abacuque. Vai usar o exemplo da Sara e da Agar, que um está para escravidão e outro está para promessa. Um está para Jerusalém terrena, outro está para Jerusalém celestial. Um está para que é mais utilizado, escravidão e libertação. Que hoje nós somos os filhos de Abraão por meio da promessa, por meio da fé. O melhor capítulo foi o que a gente leu ontem, sobre a diferença da obra da carne e da obra do espírito, briga, confusão, ira, inveja, amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade. Aí ele fala da lei do amor. Então, se a lei caiu, por que existe a lei do amor? Por que Jesus fala que ele dá um mandamento? Quem me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Então, de uma certa forma, a lei cerimonial, civil, cai sem a necessidade mais. Ele chama até essa parte de um guardião que nos trouxe até a graça, nos trouxe até Jesus, e agora com Jesus nós temos um outro guardião, entre aspas aqui, um outro tutor, que seria o nosso guia, o Espírito Santo, que nos ensina a cumprir a lei, que seria amar a Deus e amar ao próximo. E agora a gente vai finalizar com o capítulo 6. Alguma dúvida até aqui ou não? Gurizes? Não? Não. Então tá. Irmãos, vamos orar antes. Senhor, obrigado por mais este dia. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Nos ajuda, Deus, a entender, Senhor. A gente já viu ali a recapitulação da carta, que a gente consiga entender a conclusão de Paulo, tanto para os leitores daquela época, como para nós hoje, Pai. Nos dá, Deus, revelação, Deus, por meio do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Deus, a compreender. E não só compreender, mas também, Deus, transformar as nossas vidas, mudar a forma como a gente vê o mundo, como nós vemos os nossos irmãos, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, aqui, o que pode ser falta? Pecado, a questão material, a pessoa está precisando de dinheiro. Vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa. O final do capítulo 5 é o quê? Não tem inveja. Lembra? Peraí. Aqui tá. O final do capítulo 5 é não ter inveja e briga. Ó, não deixemos de possuir vanglória provocando uns aos outros. Aí o começo do capítulo 6, se alguém for surpreendido em alguma falta, ele está dizendo, se vocês têm vontade de brigar, se amem. Restaure essa pessoa com espírito de brandura. E cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Eu penso que aqui trazendo realmente para a questão do pecado, de se o cara está em pecado,
restaura a pessoa. Como é que Jesus vai dizer? Se um dos irmãos for surpreendido, expulsa ele? Não. Chama ele, um com um, e tenta conversar com ele. Se ele aceitar, beleza. Se ele não aceitar, chama mais um. Olha a insistência do ensino de Jesus para que a pessoa não se perca, né? A insistência de que a pessoa volte. Em último caso, se a pessoa não quiser voltar, daí sim expulsa para que ela mesma volte por si própria, porque não foi possível por meio da igreja. Então, se tu for restaurar alguém, cuida para tu não cair também. Cuida para tu não numa posição de que tu te acha melhor, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, a nossa postura sempre deve ser de humildade, de saber das nossas falhas, de saber que nós somos carnais também, no sentido, temos as nossas fraquezas, a nossa natureza pecaminosa, ela não foi extinta, ela está lá, então a gente tem que ter muita mansidão, calma, para restaurar alguém. Versículo 2, muito importante. Levem as cargas uns dos outros. Então significa que eu tenho uma carga, o Paulo tem uma carga, o Gui tem uma carga, o Joãozinho tem uma carga, o Matheus tem uma carga, o Ferro tem uma carga, o Vini tem uma carga e o Maurício tem uma carga. Aqui dá a entender que cada um tem a sua. Dá a entender que eu tenho uma carga, daqui a pouco o outro tem uma carga maior do que a minha, então levem as cargas uns dos outros. E assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Por quê? Porque Cristo, o que Cristo fez? Levou a nossa carga. Cristo foi aquele que diz: pode vir a mim que eu vos aliviarei. O meu jugo, o meu fardo é leve, é suave. Então ele está dizendo: eu pego e faço força para que tu não faça tanta força. Entende? A gente leu lá em 1 João. Amar é fácil, João vai dizer. Não é difícil. Quando eu li isso, eu até fiquei, mas João deve ter se perdido em alguma coisa, deve ter se enganado. Mas ele está dizendo que, cara, amar é o mínimo, tipo assim, é fácil, tu vai conseguir, ainda mais com o poder do Espírito, tu vai conseguir. Às vezes, isso eu aprendi com meu pai, às vezes a gente se apega tanto a nós mesmos, tipo assim, os nossos problemas, que a gente esquece que o mandamento de amar é pro outro, é externo, e a gente fica tão preocupado com o interno que a gente não consegue vencer os nossos problemas internos porque a gente não está preocupado em amar o externo. Normalmente, quando tu começa a te envolver com as pessoas, tu começa a dizer assim, cara, eu nem tenho problema, meu. Tu começa a ver o problema dos outros, tu começa a dizer assim, cara, o que eu tô me preocupado aqui é besteira. Porque tu tá amando o próximo, entendeu? Versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, por exemplo, eu me julgo ser alguma coisa, não sendo nada, Paulo tá dizendo, eu tenho não sei quantos seguidores na internet. Eu não tenho muito, tá? Por isso que eu posso falar. Eu tenho não sei quantos seguidores. Não sendo nada, Paulo vai dizer. Engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. Aqui, famosa frase, ajuda muito, cada um cuide de sua vida. Não, tem um fundo bíblico nisso. Cada um examine a si mesmo. A salvação é coletiva? Não, individual. Individual. Tu não vai poder chamar alguém para ficar na frente de Jesus. Tipo assim, não, Jesus, é que o fulano de tal me atrapalhou. Não, mas é que fulano de tal. Não. Ele vai julgar um por um, olho no olho, e nós vamos dizer assim, cara, realmente, Jesus, perdão, o senhor tá certo. Não vai ter quem tu te esconder. Apontar o dedo. Não, vai ser tu e ele. Então terá motivo, se tu cuidar do teu modo de agir, tu terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aí ele está dizendo, carreguem o fardo uns dos outros, mas cada um vai levar o seu. Assim, eu tô te ajudando, mas eu não tô levando o teu fardo. Tu continua levando o teu, eu levo o meu, eu te ajudo e tu me ajuda. Mas cada um tá levando o seu.
É um sistema lógico que tu fica assim, ó. Cara, mas faz sentido, meu. Se eu tenho que levar minha cruz, o outro tem que levar a cruz dele. Todo mundo tem que levar a cruz. Eu ajudo o cara, ele me ajuda e nós estamos levando cada um a sua. Eu não tô levando duas pra te salvar, nem tem como, entendeu? Aí aqui, claro, que Paulo tá dizendo não só sobre salvação. Ele tá falando sobre ajudar financeiramente, sobre se a pessoa for surpreendida em algum pecado. Ele tá falando de todas as questões da vida, né? Por exemplo, se tu vê que o cara tá triste, tá levando o fardo do cara. Se o cara tá abatido, tá levando o fardo do cara. Entendeu? Aí aqui, ó, os Teologia da Prosperidade. Eu chego a me babar com esse texto aqui. O que a pessoa semear, isso também colherá. Olha só. Teologia, pensa com a cabeça de um cara da Teologia da Prosperidade. O que a pessoa semear também vai colher. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Paulo está dizendo assim, ó, se o Henrique está compartilhando a palavra com vocês, instruindo a você, está escrito aqui, instruído. É bom usar o mesmo verbo que está escrito ali, que daí não tem como o cara não... Se o cara que está instruindo está compartilhando com vocês, vocês compartilhem todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ele está dizendo, sejam generosos com aquele que instrui. Ele está dizendo, não só com coisas, só com elogio. Ele está falando com todo tipo de coisa. Todo tipo de coisa. É isso que ele está falando. Eu não tenho interesse no dinheiro. Então, corta a conta, então. Mas é isso que ele está falando. Mas para vocês verem que eu não sou dessa teologia, olha só. Não se engane, de Deus não se zomba, olha só. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Beleza? Semeadura, semeia, vai colher. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Meu, Paulo tá fazendo uma conexão aqui que o cara tem que ir devagar. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Qual o tempo, Joãozinho? No tempo certo. No tempo certo. É nessa terra? Não sei. Pode ser, pode não ser. Mas o cara da prosperidade, ele vai dizer que é. Se tu não tá colhendo é porque tu não tem fé. Faremos a colheita. Se não desanimar. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a quem instrui? Ao pastor da Teologia da Prosperidade? A todos. Mas, aí larga o mas. Principalmente os da família da fé. Cara, tem que ir devagar, porque assim, ó, dá para entender que Paulo está conectando tu dar dinheiro para quem te instrui na palavra, com uma semeadura espiritual. Tá escrito isso aqui. É só o cara ler devagar, o cara vai ver. Quem semeia, vai colher. Se tu semeia na vida do cara que te instrui na palavra, tu vai colher. Beleza? Mas tu vai colher o quê? Aí que tá o... Pode ser vida material próspera? Pode ser. Vida eterna. Pode ser vida eterna? Tipo, o que tá escrito aqui? Eu acho que isso é chumbado, né? Não tem como variar. Tá escrito aqui. Se tu semear Eu penso assim, ó. Eu vou dar dinheiro pro cara que tá me instruindo para eu ganhar alguma coisa. Meu, pra mim, isso é a carne. E isso é semear na carne. Porque a tua carne quer isso. Eu dou 1%, ganho 5%. Eu dou 10%, eu ganho 20%. É a carne falando. Tá, tem a pergunta. Se eu falando assim, tá? Eu vou dar, mas pensando assim, no galardão, que eu vou ganhar galardão. Tá errado? Não. Ou é pela... Tá certo. Tá certo porque, tipo assim, ó, se tu for ambicioso no espírito, tu não é ambicioso. Tipo assim, ó, se tu tá preocupado no secreto, Jesus vai falar. Se tu tá te preocupando com o secreto, tu tá com a preocupação no lugar certo. Porque lá
A traça não consome, eu não sei certinho os verbos, mas o bicho, Sim, sim. o bicho não vai destruir teu ouro lá no céu. Então bota Uhum. dinheiro lá. Jesus vai instruir a fazer isso. Ser ambicioso no reino é ao contrário. Tu vai te colocar na última posição, Ah, sim. entendeu? Uhum. Aí, só que daí Paulo faz aqui, ó, 1 minuto e 53, tá? Sejam bondosos, façam bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Ele vai dizer assim, ó, entre os irmãos e os que não são irmãos, os irmãos. Cara, isso choca, entendeu? A pessoa vai dizer assim, meu Paulo tá sendo exclusivista. Paulo tá sendo exclusivista. Ele tá dizendo, faça o bem a todos, mas se tiver que priorizar, primeiro os da família. Não os da família da carne, né? Claro que tem uns outros textos que vai dizer, aquele que não cuida da sua família negligenciou a fé e é pior do que não sei o quê. Aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel. A Bíblia vai dizer, 1 Timóteo 5. É óbvio que a gente tem que se preocupar com os da família da fé, da família e os da família da fé, tá? 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Ele tá dizendo, se tu não cuida da tua família, tu é pior que um descrente. E Paulo tá dizendo, se tu tiver que priorizar entre um cara que é irmão na fé e um cara que não é irmão da fé, prioriza o cara irmão na fé. É isso que Paulo tá dizendo. Não tem como dizer outra coisa a não ser o que tá escrito aqui, entendeu? Tá escrito isso aí. Aí agora vai terminar a carta aqui. É do 11 ao... Eu acho que vai cair daqui a menos de um minuto. Conselhos finais. Vocês têm alguma dúvida nessa parte ali da teoria Não. da atividade? Não. Conselhos finais e saudações. Vejam